Recebam a paz do Senhor Jesus. Convido a todos que possam abrir as vossas Bíblias, livros de Neemias. Quero conferir com os irmãos a leitura a partir do capítulo 1. Enquanto você estará procurando, Deus abençoe sua casa, sua família, e que o Senhor Deus lhe conceda muita e muita paz. Nos sentimos felizes de estar aqui. Ao querido pastor desta casa, pastor Marcos Dias, sua família, deixo aqui minha palavra de gratidão. Ao querido pastor Ailton, sua família, o filho que está ali, a toda a igreja, obreiros dessa casa. É bom retornar aqui, estar com os irmãos, e eu fico muito feliz porque Deus marca esses momentos para nos abençoar. Eu tenho convicção que existe uma bênção já liberada ao teu respeito. Você crê nisto? Glórias a Deus. Eu faço-me acompanhado, conforme mencionado, a minha esposa, a irmã Débora, que já cantou aqui. Cantou bem, né? Eu que ensinei, viu? Brincadeira. Deus abençoe. Somos muito felizes, tá, pastorzão? De receber com alegria. Capítulo 1, versículo de número 2 em diante. Vamos fazer essa leitura. Se você concorda que possamos ler, diga amém. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu lhe perguntei a respeito dos judeus que haviam escapado, que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei, chorei e lamentei-me por alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. E se você puder, diga amém. Se assente por gentileza. Glória a Deus. Queridos, livro de Neemias, temática do mês de abril. E nós aqui fomos, os irmãos foram ministrados diversas exposições do próprio texto. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Espírito impulsionou meu coração. Todos nós aqui conhecemos e sabemos o grande fator da forma como a notícia que veio de Jerusalém, apresentada como um ponto de caos, de aflição e desprezo. E, consequentemente, também sabemos que toda essa história narrada como uma notícia, ela só é vivida para a vida dos judeus que escaparam, por conta de um fator que nós consideramos teologicamente, biblicamente, do que chamamos a desobediência a uma palavra. E por que eu menciono isso? Porque pela boca de muitos profetas, assim como por Jeremias, que foi o profeta cujo Deus, pela sua palavra, o levantou e inspirou para profetizar, para ajudar que havia e haveria um tempo de cativeiro de 70 anos. Consequentemente, outros profetas que eram vendidos, ou outros que não criam nas profecias faladas por Jeremias, alguns deles criaram resistências, porque eles não conseguiam compreender como Deus do seu próprio povo iria permitir que os caldeus viessem em um tempo específico para colocar Judá em disciplina. Logo, as mensagens atribuídas para esse tempo de disciplina, que é o método que Deus utilizou para disciplinar Judá, é compreendido na perspectiva não somente de um tempo de cativeiro, mas também uma forma como Deus inspira o coração do profeta para dizer, para que nenhum judeu pudesse criar resistência, a saber, todos deveriam se submeter a esse período de cativeiro e servidão. Todos que foram levados para a Babilônia, assim
como na primeira leva e na segunda leva, e como muitos que ficaram do lado de fora das portas. Historicamente, alguns historiadores, assim como Flávio José diz, que eram tantos judeus que foram levados que muitos ficaram do lado de fora. Os que tinham um nível inferior nas suas condições familiares, e isso é relatado no livro do profeta Ezequiel, quando o mesmo profeta disse: estando eu no meio dos exilados, dos cativos, eu vi os céus abertos e vi visão de Deus. Quando vemos isso na Bíblia Sagrada, nós compreendemos, quando estamos debaixo de uma palavra de Deus, mesmo que os dias sejam de circunstâncias, nós sempre vamos ver os céus abertos por cima da nossa cabeça. Isso é importante ressaltarmos, que a circunstância não é capaz de impedir que o Deus que está nos céus rasgue os céus e nos dê visões para a glória do seu nome, não é verdade? Mas olhando para esse período, percebemos que muitos não se submeteram a essa palavra que veio de Deus. Quando fazemos uma análise bíblica, percebemos que todos que foram levados para a Babilônia, os jovens mais importantes, intelectuais, de postura, de estatura, de beleza, de condição financeira, como os príncipes, muitos desses se destacaram na Babilônia, como Daniel, os 3 jovens que foram lançados na fornalha. Quando olhamos para isso, percebemos que o livro de Neemias, esta notícia que chega até ele, é literalmente aqueles que não quiseram se submeter. Logo, o quadro é caótico. Por qual motivo? Porque as muralhas foram demolidas, as portas foram queimadas pelo fogo. E a expressão utilizada aqui, que é uma expressão interessante para meditarmos, é a expressão que diz: o que restou daqueles que escaparam. E Hanani, junto com outros judeus, eles vêm à Babilônia. E eles vão até Neemias. E a pergunta de Neemias faz com que Neemias tenha uma resposta que aparentemente é uma resposta que provoca um impacto. E por que eu menciono isso? Porque Neemias, após ouvir o que ouviu, ele vai se assentar, ele vai chorar, ele vai lamentar. Outro ponto interessante é a forma como esses irmãos chegaram na Babilônia. Pastor Ailton, eu fiquei pensando, Hanani e alguns dos irmãos não foram a príncipe, não foram aos profetas, não foram aos sacerdotes, não procuraram homens de relevância. Eles foram até Neemias. Eles tinham acesso a Neemias. E quem é Neemias? O copeiro do rei, que vivia no palácio. Outro ponto interessante, é sabedor de todos nós, que Neemias não fez parte daqueles que foram transportados de Jerusalém para a Babilônia. Neemias é apresentado como alguém que nasceu na Babilônia, cresceu na Babilônia, adquiriu maturidade na Babilônia, adquiriu sabedoria na Babilônia, a linguagem da Babilônia, a cultura da Babilônia, e assim percebemos que o desenvolvimento da sua vida fez com que em um espaço de tempo ele seja apresentado assim como conhecemos, o copeiro do rei. E por que eu mencionei alguns segundos antes a respeito da notícia que não foi até reis, não foi até príncipes, não foi até profetas, não foi até sacerdote? Parece-me que essa notícia não tem a ver com Neemias, porque Neemias é o copeiro do rei, ele tem acesso ao rei. E outro ponto de curiosidade, mas muito bom para citarmos, é que Neemias faz parte daqueles que adquiriu o que chamamos autoconfiança para lidar com a mesa do rei, com o banquete do rei, com o vinho do rei. Assim como também os eunucos eram posicionamentos de muita confiança do rei, Neemias é alguém que entre o banquete e o rei, ele é alguém de confiança. O rei nunca experimentaria algo sem antes Neemias experimentar primeiro. E principalmente as taças de vinho, que naquela época existiam muitas tentativas de assassinatos com venenos nas bebidas. Neemias tinha que experimentar para depois servir ao seu rei. Agora, paz-me os senhores,
nesse ambiente confortável, nesse ambiente de acesso, nesse ambiente saudável que Neemias cresce, desenvolve e adquire tudo isso diante do rei e diante de todas as pessoas que têm acesso ao rei. Mas a notícia negativa fez Neemias se assentar, chorar e lamentar por alguns dias. Parece-me que isso é o retrato da perspectiva da vida de algumas pessoas que estão aqui, quando as notícias são capazes de provocar um desconforto dentro de nós, estando nós em ambientes confortáveis. E isso vale a pena repetirmos, porque a notícia não mexeu na matéria, a notícia negativa não mexeu na riqueza, no banquete, no jantar, nos acessos. A notícia de peso de como estava Jerusalém mexeu no intro de Neemias. E aqui eu vejo a mão de Deus, porque quando são notícias que mexem conosco, mas mexe nas finanças, mexe conosco, mas mexe na casa, mexe conosco, mas mexe no casamento, mexe conosco, mas mexe no carro, são coisas que nos perturba, vem para nos destruir, mas a notícia não veio para mexer em nada externo. A notícia provocou um impacto interno. E por que eu menciono isso? E eu repito e prometo que é a última vez, porque a notícia que mexeu com Neemias fez Neemias se assentar, fez Neemias chorar, fez Neemias lamentar-se, e o texto diz que por alguns dias. Eu faço uma pergunta aos irmãos, só para interagirmos, mas também não é pegadinha de carioca. Faço a pergunta e a pergunta é esta: é pecado se assentar, chorar e lamentar? Sim ou não? Claro que não. Neemias está se assentando, chorando e lamentando por aquilo que ouviu. E lá vai a pergunta do Espírito de Deus para nós: qual é o seu comportamento quando você ouve algo que mexe dentro de você? Alguns param de orar, outros arrumam a mala e querem ir embora, outros param de vir no culto, outros param de fazer campanha. Mas Neemias não. Neemias vai ouvir e vai se assentar. Por aquilo que ouviu, ele chora. Por aquilo que ouviu, ele lamentou. Algumas pessoas que estão aqui precisam entender uma verdade da vida. Existem coisas que você só vai saber porque Deus vai fazer a notícia chegar até você. Eita, eu sinto Deus aqui nesta palavra. Você parou para perceber que o que você ouviu, você até julgou. Por que eu ouvi e não foi outra pessoa? Por que essas notícias vêm até a mim? É porque Deus quis que essa notícia mexesse com você. Mas observe que em nenhum momento Deus, pelo seu Espírito, Deus envia anjo, Deus de uma forma teofânica, Deus aparece no cenário para dizer: Neemias, levanta-te. Neemias, pare de chorar. Neemias, levante. Pelo contrário, Neemias se assentou. Neemias chorou. Neemias lamentou-se. Mas tem uma expressão aqui no texto que eu acredito que vale a pena a gente citar, para a gente celebrar, pelo menos no coração, que tudo isso que Neemias fez, está escrito, por alguns dias. E eu gosto disso aqui. Por quê? Porque por mais que Deus não falou para Neemias parar de chorar e lamentar, quem decidiu o tempo que ficaria sentado chorando e lamentando não foi Deus. Foi Neemias. Maurício, por que isso é interessante? Porque Deus está nos céus olhando para você nessa noite. E já viu você sentado, já viu você lamentando, já viu você chorando. Por que Deus não desceu para interferir Porque Deus quer que você decida quanto tempo tu fica chorando e lamentando por esta causa. Eu vim aqui nessa noite liberar, porque só vem numa campanha como essa quem é guerreiro. Só vem numa campanha como essa quem vem para guerrear. E a palavra é essa: quer chorar?
chore. Quer lamentar? Lamente. Quer se assentar? Se assente. Mas não fique parado muito tempo. Eita! Quem levanta a mão para receber essa profecia? Eu vim aqui profetizar para a casa de alguém, para a vida de alguém. Você precisa tomar uma decisão. Quanto tempo tu fica chorando? Quanto tempo tu fica lamentando? Porque a causa pode até provocar um impacto, fazer você se assentar, mas o diabo não vai ter o gostinho de ver você assentado para a vida toda. Deus chamou-nos nessa noite para dizer: está na hora de se levantar. Neemias vai se assentar, chorar e lamentar por alguns dias. Redobre a sua atenção para isso. A expressão é alguns dias. Quantos dias foi? Não sei, foi alguns dias. Quem decidiu? Neemias. O que ele fez quando se levantou? Ele foi orar e jejuar diante do Deus do céu. Como é que ora e jejua diante do Deus dos céus? Só porque essa irmã deu esse glória aí, eu vou repetir. Vou tentar explicar. Permissão, meu pastor. Neemias se assenta para chorar e lamentar, mas ele se levanta para orar e jejuar. Peraí, por que Neemias não fez tudo isso sentado? Porque o assentado aqui traz a expressão de alguém que se assentou pelo impacto da causa. Mas depois de alguns dias ele teve força para se levantar, para se prostrar diante do Deus que muda causas. Eita, eu preciso dizer para alguém: em vez de ficar sentado muito tempo chorando, dobre o seu joelho e fala com Deus que muda causas. Porque Deus hoje vai entrar nessa causa. Essa causa mexeu com você só para te trazer para oração e jejum. Quem diria, não é verdade, que se não fosse as causas a gente não orava mais, se não fosse as palavras a gente não orava mais. Tem gente que está aqui que de repente passou o dia todo pensando: por que disso, por que daquilo? Mas você percebeu que tu já chegou aqui, já dobrou o joelho, já orou, falou com ele. Porque o Deus que muda causas só está esperando você se levantar para te dar um impacto de uma revelação, de uma mudança que você precisa. Agora, pastor Ailton, permita-me citar o nome do Senhor. A forma como Deus vai utilizar para dar uma estratégia de Neemias é uma das coisas mais lindas nesse texto. Por quê? Porque o Neemias foi orar e jejuar diante do Deus dos céus. Sim ou não, gente? Mas em nenhum momento Neemias já entra na presença do rei falando. Ele entrou na presença do rei para servir. E a gente precisa entender que Deus não trabalha com uma forma. Porque alguns Deus dá uma revelação na oração de jejum e já dá autoridade para levantar e fazer. Outros precisam entender: vai orar, vai jejuar, mas a estratégia ainda é dele. Eu vejo Deus trabalhando na vida de Neemias em silêncio. E como é que Deus trabalha? Fazendo Neemias servir. Aí o texto diz que Neemias vai na presença do rei. Para quê? Para servir. Quando Neemias entra na presença do rei para servir, o rei que estava acostumado a olhar para a taça, prestou atenção no semblante. Por quê? Porque Neemias, como copeiro, nunca poderia entrar na presença do seu rei triste. E vamos ser sinceros, pelo menos a minha esposa, ela fala muito assim comigo: olha só, vê se você consegue pelo menos segurar depois, porque você é muito, né? Tem hora que eu olho para você, você não consegue disfarçar. Aí eu fico: não, pode deixar que vai dar certo. Quando eu chego lá, eu já estou demonstrando que tem algo de errado. Conhece gente que não consegue disfarçar nada? Tá sorrindo do nada, daqui a pouco. Aí tu não faz isso. Aí para tudo. Neemias entrava na presença do rei com um semblante de alguém que poderia se tornar mais feliz. Mas quando ele entrou nesse dia, agora pega isso aqui, irmão. Ele entrou com a mesma motivação do servir, mas Deus não mudou o seu semblante. Peraí. Por que Neemias, depois de orar e jejuar, ainda entrou na presença do seu rei triste? Agora, olha como Deus utiliza para dar um acesso para Neemias. Quando ele entra triste, o rei, em vez de olhar para a mão, olhou para o rosto e perguntou: o que está acontecendo contigo? Você está triste porque você está doente? Aí Neemias falou:
a casa caiu. Aí Neemias vai dizer: como estaria eu feliz se a terra dos meus pais, as muralhas estão demolidas? O que Neemias está tendo? Neemias está tendo um acesso para falar aquilo que fez ele se assentar, chorar. Tudo isso só aconteceu depois que ele dobrou o joelho para orar e jejuar. Então, quanto mais rápido você se levanta para orar e jejuar, mais rápido Deus vai te dar acesso para você falar. Eu preciso declarar algo para alguém. Alguém vai olhar para você, vai perceber que algo não está bem, e vai ser a oportunidade que Deus está dando para você ter poder de fala. Eita, recebe essa palavra aí, que essa palavra é profética. Vai ter ambientes que você vai entrar, que quando alguém olhar para você vai dizer: o que aconteceu? Deus vai te dar poder de fala, só para poder te dar a resposta que você precisa. Eu preciso declarar para alguém que está aqui: Neemias só teve poder de fala porque Deus fez o rei olhar para o semblante dele. Pode se preparar, tem gente que vai olhar para você, vai olhar para a tua causa e vai perceber que algo está diferente. E o que isso vai acontecer? Isso vai se converter em uma porta de acesso só para você falar o que precisa ser falado. E o rei vai perguntar: pede-me o que você quer. E o Neemias, ele foi falar com Deus de novo. Se sou eu, deixa que eu peço, eu já sei. Neemias dizer: cala a boca, rapaz, você vai acabar atrapalhando tudo. O quê? Ter oportunidade para falar com o rei, para pedir? O rei dizendo: pede o que você quer? Irmão, eu acho que eu ia atrapalhar tudo. Não, além de eu pedir ajuda para os outros, eu queria aproveitar e pedir uma coisa do senhor. Isso é como se o senhor me dá um aumento de salário. Porque o senhor... Neemias diz assim: fica quieto. Mas Neemias, ele foi falar com Deus. E eu acho interessante Neemias ir falar com Deus. Por quê? Porque o que tem na mente e no coração de Neemias é sobre muralhas que foram demolidas, é sobre portas que foram queimadas pelo fogo, é sobre uma expressão que Neemias ouviu de Hanani. Qual? Os que escaparam estão em quê? Em grande aflição e desprezo. Espera aí, por que Neemias tem que falar com Deus? Porque Neemias não está indo pedir algo para ele. Neemias está indo pedir algo para alguém que escapou, mas ainda estão. Você está aí? Escapou porque é sobrevivente, mas ainda estão. Em quê? Em grande aflição e desprezo. Pega essa palavra. Tem gente da tua família que escapou, mas ainda estão. Então você tem que falar com aquele que tem poder para mudar o que você não pode mudar. É lindo a gente vir num culto como esse, a gente orar pela nossa família, porque eles são sobreviventes, mas eles ainda estão. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: por fato de você ter se levantado, mais depressa haverá restauração para alguém da tua família. Esse estão não fará parte de 2025 na história da tua família. Essa grande aflição não fará mais parte de alguém da tua casa e da tua família. Esse desprezo não será mais o histórico de alguém da tua casa e da tua família, porque você está tendo acesso para falar com Deus. Aí Neemias vai falar com Deus. Quando Neemias volta para falar com o rei, ele fala assim: se for o agrado do rei. Coisa mais chique para pedir, né, irmão? Se for do agrado do rei, e eu tenho achado graça à tua vista, envia-me à cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa edificá-la. Gente, isso aqui deu um nó na minha cabeça. Por quê? Porque o Neemias, o que ele tem no coração é sobre muralhas e portas queimadas. Muralhas demolidas, portas queimadas. Aí Neemias, que é copeiro, chega pro rei e diz assim: eu quero ir lá edificar. Se eu tivesse assim: ei, tá errado. Por quê? Porque você deveria pedir o rei para enviar pessoas capacitadas para colocar muralha no lugar e trabalhar com madeira. Por qual motivo? Porque você é copeiro. Quer ver um exemplo? Se você for fazer obra na sua casa, precisa derrubar uma parede e levantar outra, tu vai chamar quem trabalha com venda? Claro que não.
Pensa, você vai fazer uma obra na sua casa e você me chama. Vamos lá, irmão Maurício, quebrar a parede? E aí tudo bem. Agora levanta ela. Aí eu olho e falo assim, 20 sacos de cimento, um caminhão de areia e tu manda embora. Sabe de nada. Hã? Já pensou? Tu chega lá no dentista, quando você senta na poltrona, pelo menos eu tenho pavor. Você anda na poltrona, oi doutora, tudo bem? Não, o quê? A senhora é dentista? Não, sou psicólogo. Você sai de lá na hora. Você vai colocar os seus lindos dentes na mão de alguém que não entende? Agora, Neemias está dizendo, me envia para edificar. Como que alguém que nunca trabalhou com isto está pedindo para fazer isso? Mas a gente aprende uma verdade. Quem se levanta pela causa de alguém e entra na presença de Deus para obter resposta, descobre que tem capacidade para fazer aquilo que nunca imaginou que poderia fazer na vida. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, as mensagens só chegou até você porque Deus queria usar você. Se Neemias se levanta, Judá vai se levantar. Quanto mais rápido Neemias se levantou, mais esperança há para Judá. Quanto mais rápido você se levanta, a esperança para a tua casa. De repente você está dizendo, Maurício, eu nem sei pregar direito. Quem disse que Deus está contando com quem prega? Quem disse que Deus está contando com quem canta? Essa campanha é uma campanha onde Deus preparou a nossa mente para dizer, eu vou te usar para fazer aquilo que você nunca imaginou que poderia fazer na vida. Tu vai cantar mesmo não sabendo cantar. Tu vai pregar mesmo não sabendo. Por quê? Porque o Espírito vai fazer você ler, aprender e vai te capacitar. Eu vim aqui declarar que chegou o tempo, chegou a hora, porque o Neemias daquela casa é você, o Neemias daquela família é você. Deus vai levantar-nos para fazermos obras extraordinárias. Eu lembro da período da pandemia, Pandemia é o fica em casa. Aí fica em casa. E o tempo vai passando, fica em casa. Só que daqui a pouco, o básico, comer. Ninguém queria comprar roupa. Todo mundo estava preocupado com comida. Sim ou não, gente? Aí eu vi amigos, advogados, psicólogos, o grupo do terno da gravata, da pastinha, coisa chique, do Corolla, tendo que vender água na rua. Que trabalhava na frente do computador, tendo que se reinventar na pandemia. Aí eu falei, o quê? Deixa comigo. Não tem dinheiro, fica em casa. Eu olhei para um carro que eu tinha, velhinho. Falei, esse carro mesmo. Fui lá no supermercado. Cheguei pro gerente, tudo bem? Vim fazer umas compras. Ele, é só pegar e passar no carro. Falei, não. Queria que o senhor vendesse mais barato para me vender na rua. Ele, desculpa a linguagem do seu cara. Você é doido? Falei, sou doido não. Eu tenho que fazer algo. Aí ele, eu vou te vender mais barato. Comprava, cortei um cabo de vassoura, segura a mala, bota na mala, põe no banco de trás, bota as caixas em cima do carro, arrumei uma corneta, botei no motor e consegui um homem numa favela lá para fazer uma vinheta. Tudo a partir de R$1. Falei, é isso aí. Peguei o pendrive todo dia. Senhor abençoa. Ia para a rua. Danone, biscoito, tudo a partir de R$1. Daqui a pouco eu falei, não, estou no lugar errado. Porque eu estou indo nos prédios do povo rico, ninguém vai comprar isso. Vou invadir a favela. Daqui a pouco eu entrei na favela de carro. Os traficantes olhando assim com arma, o que esse cara doido está fazendo aqui? Parava o carro, o som, tudo a partir de R$1. Biscoito, aí vinha a criançada, todo mundo comprou. Eu falei, é aqui. Aí fui pro Ceasa, falei, agora eu vou pro Ceasa. Aí montei um hortifruti no meio da favela. Aí fui vendendo, aí peguei um menino que estava no tráfico para morrer. Falei assim, não, mata ele não.
deixa ele trabalhar comigo. Botei, você vai trabalhar aqui. Aí o traficante falou, se tu sair de lá eu te mato. Eu falei assim, tu não vai matar porque ele não vai sair. Aí botei ele e falei assim, tu vai trabalhar aqui, o que eu faço? Você não vai fazer somente isso, você vai levar as compras para as senhorinhas que não gostam de vir para a rua, porque não pode, por causa do Covid. E foi fazendo. Sabe o que eu percebi? Que por causa da mensagem que causou impacto, eu tive que aprender a fazer o que eu nunca imaginei que poderia fazer na vida. Sabe o que Deus dizendo? Mas eu não sei fazer isso. Mas Deus vai te dar capacidade para fazer. Mas eu não consigo. Deus vai te dar capacidade para chegar. Mas eu nunca cheguei. Deus vai te dar capacidade para pisar. Sabe por quê? Porque Deus que permitiu você saber do que está acontecendo é o Deus que vai te capacitar para edificar a vida de alguém. Levante as suas mãos se você pode por alguns segundos, porque eu vim aqui declarar uma palavra da parte de Deus. Em Neemias, está na hora de entender que quem vai edificar é você, quem vai levantar muros é você, quem vai levantar portas é você, porque Deus vai te usar para esse tempo. E Neemias continua, porque ele diz: ó rei, e se for do agrado do rei, me envia cartas para os governantes, para que eu possa ter acesso até eu entrar em Judá. E isso aqui mexeu comigo, sabe por quê? Porque Neemias não está pedindo, ó rei, me dá o seu anel, me dá o seu cetro, me dá outra coisa. Não, escreve cartas para quem? Para os governantes, para quando eu passar, eles lerem a carta, eles me dêem acesso até eu entrar em Judá. Aí sabe o que eu percebi aqui, meu pastor? Que os governantes estavam ali para governar o caminho. Quem vem de embarcação, eles para todo mundo. Vai para onde? Fazer o quê? São como guardiões do caminho. Aqueles que controlam o caminho. Aqueles que governam o caminho. Aquele que diz, você passa, você não passa. Você chega, você não chega. Tem gente que entra no caminho e tem que voltar. Mas eu vim aqui liberar uma palavra. Você vai passar. Porque você está recebendo hoje uma carta de acesso. Eita! Eu vim aqui declarar que tem uma carta de acesso para você passar. Quem controlava não vai controlar mais. Quem dizia que passa ou não passa não vai dizer mais. Porque você tem uma carta assinada que está te dando acesso. E eu vou liberar até você entrar. Se prepare, você vai passar. Sua família vai passar. Você vai entrar. Quem é que celebra a Deus por esta palavra? Se você puder, olhe para essa pessoa que está do seu lado. Se possível, pega na mão dela. Se você puder, estiver do lado de alguém, diga assim para ela: pode se preparar. Por você ter levantado, Deus vai usar alguém para te dar acesso. Diga para ele: não tem mais obstáculo no caminho, não tem mais barreira no teu caminho. O que te impedia de vencer vai cair hoje. Toda barreira está caindo, sabe por quê? Porque 1000 cai de um lado e 10.000 à tua direita, e você e sua casa não serás atingidos. Eita, pastor, tem uma palavra de Deus sendo liberada aqui. O que? Pode se preparar. Mês de abril ainda não acabou. É mês do acesso que você precisa até entrar. Eita! Eu recebo a autorização do Espírito para dizer. Eu percebo a autorização do Espírito para dizer para alguém: tu acha que Deus não está no controle de tudo isso? Tem muita gente que já tentou passar e não conseguiu. Tem muita gente que já tentou chegar e não chegou. Mas por que, Maurício, comigo vai ser diferente? Porque você se levantou. E por você ter se levantado, Deus já preparou o CNPJ. Por você ter se levantado, Deus já preparou a casa. Eu vou dizer melhor: a casa já existe, o CNPJ já existe, o passaporte já existe, o visto já existe. Por que Deus não deu? Porque você precisa se levantar. Vai viajar, vai comprar, vai crescer, vai casar, vai se formar. Quem é que recebe esta cartas de acesso? Eu preciso dizer
eu tenho um negócio com Deus que eu orei desde o início da minha caminhada. Falei, Senhor, eu vejo muita gente abrindo a Bíblia, lendo e não fala dela. Quando for para me contar uma experiência pessoal, o Senhor vai me fazer lembrar. Que pensa numa pessoa que esquece as coisas rápido. Sabe o que eu lembrei aqui? Deus tinha me feito uma promessa. Eu ainda lá na Vila Operária, lá. Aí a gente ia para o monte a pé. Andava a pé. Ô Senhor, a pé. Aí chegava no monte. Aí tinha um irmão lá que ele era deficiente. Aí ele veio, eu orando, chorando, pedindo a Deus, para Deus mandar recurso, para Deus abençoar, para Deus dar dinheiro para a gente comprar um sapato, porque só tinha um, para trabalhar e para ir para a igreja. Aí eu lembro que esse irmão veio, Pai do Senhor, varão. Eu olhei para a cara dele e falei, pronto, já vem me atrapalhar a oração. Ele falou assim, fica de pé. Eu fiquei. Deus me mostrou. Aí eu, o que, irmão? Deus me mostrou você no avião. Deus me mostrou um outdoor com a tua foto. Deus mostrou você com a mala. Deus mostrou você assim. E Deus me disse, você vai para a Europa, você vai para Portugal. E eu estou ouvindo. E dentro de mim eu estou. Se esse irmão soubesse que se eu pego o dinheiro para pagar passagem de ônibus, não tem carne em casa. Como assim eu vou viajar? Nem pai tinha. É a nossa mentalidade. Aí o tempo passou. Recebi uma ligação. Você pode vir aqui pregar em Portugal? Eu falei, rapaz, se você quiser eu vou agora. Oxi. O quê? Entrei no avião, chique, né? Passaporte, entrei. Sentei. Pessoal todo skills pra lá. Skills, que é isso? Não vou pagar pato aqui não, sou carioca. Chamei a moça, tudo bem? Tudo bem, minha tia? O que é skills? Skills é com licença. Falei, deixa comigo. Fingi que estava dormindo, skills, thank you. Eu fiz tudo errado. Quando eu cheguei em Portugal, tinha que passar na imigração. O homem já olhou para mim, passaporte, mal-humorado. Olhou e falou assim, tem que fazer o que aqui? Aí eu vim a convite para poder palestrar. Primeira vez? Me segue aqui, me levou para uma sala. E eu todo bobo. Meu Deus, vou para uma sala. Quando eu entrei na sala, o policial já olhou. Senhor Maurício? Sim, sente aqui. Você está fazendo o que aqui? Não, vim a convite para pregar. Por quem? Pastor fulano de tal. Quanto tempo você vai ficar? Tanto tempo. Tem dinheiro? Aí eu, não. Como assim o senhor viaja, passa o Atlântico, horas de voo, e não trouxe 20 euros? Tu é um irresponsável. Aí na hora que o sangue carioca quis pegar, o sangue de Jesus veio. Aí eu esperei fundo e falei, o senhor está coberto de razão. Aquele homem olhou para mim e falei assim, só que eu não pedi para vir aqui, eu fui convidado. Mas se der vontade de tomar um café, quem me convidou paga. O senhor vai passear aqui aonde? Em lugar nenhum, só vou sair com o dono da casa que me convidou. Aquele homem olhou para mim, pegou o passaporte, pegou um carimbo. Pá! Seja bem-vindo. Você não deu glória a Deus, porque está com inveja. Sabe o que eu percebi? O guardião do caminho quis fazer eu voltar. Mas a palavra já tinha se liberado. Eu vou te dar o acesso. Em 2004 foi dado o acesso. Em 2022 o guardião diz assim, não passa, não vai passar. E o diabo diz, não deixa ele passar. Mas Deus diz assim, existe uma carta que já está assinada para ele passar. Alguém já ficou de pé para dar glória. E eu vim aqui dizer, não tem ninguém que vai impedir você passar, porque já foi liberada uma carta de ação. Quem aqui levanta a mão para dar glória? E Neemias vai dizer ao rei, eu também te peço uma carta. Me dê uma carta para Asaf, para que ele possa me dar madeiras, para me poder reconstruir e fazer as portas. Isso aqui mexeu comigo, porque ele pede cartas para apresentar
Som. Ele pede cartas, mas ele pede uma carta para Asaf. Para quê? Para que Asaf lhe dê madeiras. Eu achei isso aqui extraordinário. Sabe qual é o motivo? Porque ele tem cartas para os governantes. E ele tem uma carta para Asaf. E quando ele apresenta a carta para Asaf, Asaf tem que ler e lhe conceder a quantidade de madeiras necessária para a obra. Agora redobre a sua atenção para isso aqui. Neemias se levantou para edificar, sim ou não? Mas quantas madeiras? Se Neemias nunca tinha pisado em Jerusalém. Você está percebendo que Neemias está indo para um ambiente que ele nunca pisou? Mas ele está pedindo madeiras. O que é isso? Ele tem cartas de acesso para passar e recebe cartas que lhe dá a possibilidade de recursos para trabalhar. Eu preciso declarar sobre a sua vida. Depois de você ultrapassar esse acesso, tem recursos já preparado para você fazer essa grande obra. Eita! Depois de você passar todos esses acessos, de repente tem gente aqui, pastor Ailton, que está no 10ª porta, mas eu vim dizer uma coisa: se passou pela primeira, passará pela segunda, se passou pela segunda, passará pela terceira. E outra coisa, o Deus que dá o acesso é o Deus que também dá o recurso. Não vai faltar nada para financiar essa faculdade. Eita! Não vai faltar nada para terminar o término da casa, de pagar essa casa, porque o Deus que dá acesso é o Deus que envia os recursos. E Neemias vai receber uma coisa que ele não pediu, e aqui eu vejo Deus também. Sabe o que? Neemias recebeu carta para os governantes, uma carta para Asaf, mas o rei vai lhe dar guerreiros para ir com ele. É lindo isso aqui, sabe por quê? Porque Neemias quer acesso e Neemias quer recurso. Mas quem decidiu dar guerreiros? O rei. Então Neemias recebeu acesso, Neemias recebeu recurso e Neemias recebeu proteção para essa jornada. Tem recurso para a tua casa, tem acesso para você, e tem um exército para te proteger da parte de Deus. Eita! Deixa eu concluir para a gente orar. Neemias, quando ele chega, o texto diz que ele vai andar pela cidade, e quem está com ele? Ninguém pergunta nada. Neemias vai olhar e não fala para ninguém o que está no seu coração. Duas coisas mexem comigo aqui, pastor. Esse povo que está com Neemias é um povo que está seguindo Neemias por ordem do rei. Só que observe uma verdade: quem tem a revelação do que vai fazer é Neemias. Só que quem está andando com Neemias está debaixo da ordem do rei. E agora Neemias é um representante de Deus e um representante do rei a respeito deles. Só que eles não questionam o silêncio de Neemias. Sabe por que não questiona? Porque Neemias tem uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus, quem anda com ele não vai questionar, vai acreditar que vai dar tudo certo. Está na hora de nós compreendermos que pessoas que saíram de perto de nós, foi Deus que permitiu, porque são pessoas que sempre iam nos jogar para baixo, que sempre queriam nos sabotar. Mas Deus vai botar gente perto de você, que não vai te perguntar, mas só de olhar para você, vai acreditar que você está na direção certa. E Neemias vai começar a obra. O pastor já mencionou aqui, mas deixa eu citar 2 pontos e a gente ora. Neemias começa a obra, as muralhas, trabalhar com madeira. E quem é que chega? Sambalate, Tobias e Gesem. São 3 príncipes que chegam com seus exércitos. E por que eles chegaram? Porque Neemias chegou para edificar. Aprenda isso. Todas as vezes que você se levantar para edificar, vai ter gente que vai se aproximar para te impedir essa edificação. Enquanto tu não pisar lá, ninguém vai falar nada. Enquanto tu não fizer, ninguém vai falar nada. Já foi falado aqui. Mas quando você se levantar para fazer,
tem gente que vai aparecer. E tem uma frase que eu gosto muito, é esta: as coisas não acontecem por aquilo que você pensa. As coisas só acontecem quando você começa a fazer. Neemias levanta as muralhas. Neemias está trabalhando. E Sanbalat, Tobias e Gesem, eles vêm, se aproximam. E com quem que eles vêm? Com um exército. Mas Neemias também tem um exército. O que eles querem fazer? Matar Neemias. O que eles querem fazer? Caluniar Neemias. Mas Neemias está onde? Nas muralhas. Agora redobra essa atenção para isso. Neemias está na muralha e deu ordem: colher de obra na mão, espada na outra. Mas o inimigo que chegou, não chegou para uma batalha de espadas, para derramamento de sangue, irmãos. O inimigo, quando chegou, chegou com uma estratégia de guerra. Qual? Distrair Neemias. Desce daí. Desce daí. E eu gosto dessa expressão: desce daí. E a expressão de Neemias: eu não posso descer. Vou repetir: desce. E Neemias: eu não posso descer. Desce. Eu não posso descer. Quem está gritando desce? Quem está embaixo. E quem fala eu não posso descer? Quem está em cima. O que o inimigo quer fazer? Distrair Neemias para Neemias descer. Sabe o que o inimigo quer fazer contigo? Distrair você. Porque a distração te tira do teu propósito. Todas as vezes que você se distrai com algo, você saiu do seu propósito. Mas Neemias está dizendo: colher de obra na mão, espada na outra. Para quê? Se vim para a guerra, tem guerra. Se vim para a luta, eu tenho palavra. Se me afrontar, tenho palavra. Se vai me distrair, a minha palavra é essa: olha onde você está e olha onde eu estou. Aonde que eu consigo discernir aonde eu estou na vantagem? Não é quando o inimigo vem com exército, é aonde eu estou. Porque quando eu estou em cima e quem está embaixo só quer fazer eu descer. Mas se eu estou em cima, eu vou dizer: olha onde você está e olha onde eu estou. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Levanta a mão, você que pode. A Bíblia diz que Neemias terminou a obra em 52 dias. E o rei perguntou para Neemias quando ele ia voltar. Ele deu um tempo. Eu não sei qual o tempo que ele deu. Eu sei quando foi que durou a obra: 52 dias. Um homem que nunca tinha pisado em Jerusalém deu um tempo, sem conhecer o ambiente geográfico. Mas ele terminou os 52 dias. Eu queria muito que você gravasse essa palavra: ele terminou os 52 dias. O que é isso? Desde o dia que Neemias parou de chorar e lamentar. Desde o dia que Neemias foi para a presença de Deus, que ele recebeu instruções, recebeu acesso, recurso e proteção. Tudo isso durou a obra, sabe quantos dias? 52 dias. Maurício, você está dizendo que a minha vitória vai vir em 52 dias? Não, eu estou dizendo que você pode até ter dito um prazo, mas existe um dia que você vai começar e você vai terminar tudo o que começou. Quem sabe para você, você vai começar amanhã e no domingo Deus já vai te dar vitória. Quem sabe para você, você vai começar amanhã de manhã e à noite Deus vai decretar a tua vitória. Eu vim dizer que quem começa, termina. Quem começa, termina. Quem se levanta, chega. Quem é determinado, alcança. Se você for determinado, pode se preparar. Não tem ninguém que vai impedir você de concluir o que você disse. O quê? Eu quero ir para edificar. E eu encerro, a gente ora. Neemias pediu cartas e recebeu cartas. Neemias pediu uma carta, recebeu uma carta. Neemias não pediu guerreiro, recebeu guerreiros. Mas teve uma coisa que o rei não podia dar, porque Neemias já tinha. Sabe o que é? O nome Neemias significa consolo. Você sabe quem é que está se levantando para fazer o que nunca imaginou que poderia fazer na vida? Quem carrega nas características do seu nome a expressão consolador. Isso aqui merece um aleluia. Sabe por quê?
Porque Deus vai fazer você ser consolo para a vida de alguém. Quando você levantar muros, você está sendo consolo para a casa de alguém. Quando você colocar portas, você está sendo consolo, instrumento para a vida de alguém. Deus vai botar gente no seu caminho que tu vai ser instrumento. Pode se preparar. Lembrei de algo aqui, olha aqui para mim. Esses dias, um tempo desse aí, me bateu uma crise, pastor. Aí eu falei assim: Deus, é a última vez que eu prego. Arruma um emprego para mim, de carteira assinada. Vou parar de trabalhar autônomo, vou parar de fazer minhas coisas, quero carteira assinada. Aí eu fui almoçar num lugarzinho simples, comidinha simples. Aí cheguei lá, entrou um rapaz e falou assim: ei, tá sabendo quem quer trabalhar não? Aí eu, olha aí Deus, Deus, ô glória. Aí ele falou assim: é para ser trabalhar de Honda, num condomínio. Falei, é comigo mesmo? Mas tem que ter a carteira A. Aí eu murchei, que eu não tenho. Aí perdi a porta. Na hora, irmãos, o rapaz de estabelecimento falou assim: ei, não sabe quem quer trabalhar não? Aí eu lembrei de um rapaz que eu conheci, que a esposa está com um problema e quase perdeu a vida. Ele desempregado, os filhos sem quase nada para comer em casa. Aí eu lembrei dele. Falei, eu conheço. Nem sabia se ele tinha carteira A. Vou ligar para ele agora. Quando eu liguei, ele não atendeu. Mandei mensagem, ele fala, irmão. Quando eu falei, ele falou, eu quero. Aí eu falei, mas tem que ter carteira A. Ele, eu tenho. Na quinta-feira ele começou a trabalhar. Aí contei para minha esposa. Aí minha esposa, bem feito. Foi pedir Deus porta de emprego para trabalhar de carteira assinada. Não que é pecado. Trabalhar de carteira assinada, Deus fez você ser consolo para alguém que precisa mais do que você. Está entendendo o que Deus faz? Às vezes você acha que você precisa, mas Deus está querendo usar a sua dor, a sua guerra, para ser consolo para a vida de alguém. Às vezes eu conheço gente que passou mal, teve que ir no hospital, e no hospital evangelizou alguém. Eu conheço gente que na fila do banco teve que pregar para alguém. Eu conheço gente que foi comprar comida e teve que dar para alguém no começo. Sabe por quê? Porque Deus vai usar a sua dor para ser consolo para a vida de alguém. Fica de pé comigo que eu quero orar com você rapidamente. Eu quero orar com você. Prepara o hino aqui. Eu quero orar com você. Já que é o último dia da campanha, posso convidar todos para que venhamos aqui à frente para orarmos juntos? Você tem coragem de fazer isso? Venha. Porque Deus vai te dar estratégias hoje. Deus vai usar a sua vida para alguém. É quando você estiver aqui orando, Deus vai fazer você lembrar de alguém, da família de alguém, de algum casal. E pode se preparar na proporção que você se entrega para ser usado por Deus. Deus cuida de você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da sua família. Aleluia. Quem é que acredita nisso aqui? Levante suas mãos, feche seus olhos. Isso. Nós vamos orar e depois nós vamos adorar a Deus. Eu quero orar com você. Levante suas mãos, feche seus olhos. Isso, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos na tua presença. Senhor, as mensagens, as notícias que chegam e provocam um impacto dentro de nós, que nos faz, Senhor, oscilar, mas tudo isso tem a tua mão. Guarda os teus filhos, guarda essa mulher de Deus, guarda a vida desse pai de família, dessa dona de casa. Senhor, glorifica o teu nome, Pai. Que possamos entender que seremos consolo para a vida de alguém, para a família de alguém, para a casa de alguém. Sejamos instrumento em tuas mãos, porque o Senhor está nos dando acesso, o Senhor está enviando os recursos e o Senhor está nos dando proteção. Pai, segura na mão dos teus filhos, que possamos sair daqui crendo que vamos cantar o hino da vitória, porque a Jerusalém vai voltar a sorrir, as muralhas serão erguidas, as portas serão colocadas no lugar e o nome do Senhor será glorificado. Assim cremos, assim profetizamos.